Mas além das coisas que foram faladas aí no encontro, né, eu estou orando por uma eficácia do Espírito, né? E tem muita coisa, né, que a gente começa a estudar, quando vê, vai estudando, não, parece que não escuta a pessoa falar e parece que aquilo não se convence ainda. Quando vê, num momento qualquer da nossa existência, começa a fazer um sentido muito forte, né? Ou seja, o que é isso? A não ser o Espírito se revelando, né? Então, Amém. eu tenho, né, por isso falei da Fátima com o Walter, né? E demais irmãos também, aí a gente intensificar nas orações para que o Espírito se revele, né? Haja corações com vontade de aprender, né? Mas aprender do Espírito, né? E não dos irmãos falando, né? Embora, evidentemente, que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra. E, ousadamente, eu penso que nós estamos falando a palavra de Cristo Jesus. Amém. Então, essa fé está sendo gerada. Agora, além da fé, né, o convencimento do Espírito é muito forte, né? Que aí é uma revelação imutável, né? E para fazer frente a toda religiosidade arraigada nos nossos mais íntimos do nosso ser, né? Precisa realmente ter uma manifestação forte do Espírito de Cristo Jesus aí para nós. Amém. Então, conclamo aí todos aí para nós estarmos orando e verbalizando, né? Eu mandei um videozinho ali de uma pessoa falando, não sei se vocês assistiram aí. Eu gosto muito quando tem alguma pessoa falando acerca do poder da palavra, do poder da verbalização. Isso para mim é muito forte, né? E eu queria falar sobre isso hoje aqui, mas acabei nem pesquisando nada, né? Mas eu vou naquilo que eu tenho de conhecimento, vocês me ajudam também, já que nossa maneira de se falar agora é na unidade, então vamos lá. É muito forte, né? Quando eu estava lembrando aqui, quando Cristo falou, né? Quando eles foram lá para aprenderem Jesus Cristo, né? Perguntaram quem é, né? Aí ele falou, eu sou, né? E todos os soldados caíram, né? Só por ter verbalizado, ou seja, ele não simplesmente verbalizou, ele contextualizou, ele se expressou nessas duas palavras, percebe? Olha o tamanho da energia que ele conseguiu externar, entende? Aquilo lá foi como um vento, um sopro, né? Derrubou todo mundo, né? Todo mundo se prostrou diante dele ali, só pela manifestação de quem de fato ele era, né? Eu sou, pau, aquilo lá já impactou. E mais do que nunca, né? Eu tenho visto na minha vida o poder da declaração. O Paulo e eu aqui em Varginha, várias e várias vezes, né, declaramos, e aqui tudo aquilo que nós declaramos, né, com relação a recebimentos ou possíveis recebimentos da empresa, aconteceu, né? E quando você vê uma artimanha forte, né, contra a gente, né, para ver se a gente desanima. E às vezes a gente vê assim o negócio, parece que é um monstro que se ergueu, né? Por exemplo, Santa Cruz, a prefeita, eu não sabia, né, declarou estado de calamidade em janeiro. Isso possibilita ela de não pagar ninguém durante 90 dias. E a gente trabalhando e gastando, sem saber dessa situação. Aí, quando vê isso, acaba impactando, né? Porque, afinal de contas, a empresa depende desses resultados, né? E o que acontece? Eu vibrei por um lado e vibrei por outro lado também, né? Vamos lá. A primeira situação é a seguinte: o ano passado inteirinho, o Paulo e eu declaramos várias situações que nós estávamos, né, verbalizando para receber. E nós falamos claramente
né, tal prefeitura, tal recebimento, tal situação, nós verbalizamos. Estou contextualizando para vocês o exercício da verbalização, tá, pessoal? É isso que é o importante aqui dessa conversa. E tudo aquilo que nós fizemos, chegou no final do ano, né, 99% de tudo aquilo que nós verbalizamos aconteceu, foi realizado. Alguma coisa ou outra só que ficou para trás, né? Mas dependia de alguma coisa da gente também para poder a gente conseguir receber. Você não consegue receber sem trabalhar, né? Então ficou faltando algum trabalho e não se recebeu. Com essa situação da prefeitura agora, né, parece que levantou um monstro, entende? Da mesma maneira que nós fizemos, né, o ano passado, que nós demonstramos, né, a nossa postura, né, de homens de Deus, né, de Cristo Jesus, uma postura abençoadora, nós também fizemos agora. Aí mandei para o fiscal, né, olha aqui, estamos aqui apoiando vocês, fiquem em paz, vai dar tudo certo, né? E esperamos escutar da parte de vocês também um alento, né? Alguma coisa assim que nos... Né? Aí ele respondeu para mim sexta-feira, Paulo, que farão de tudo para acertar, que eles querem que a obra continue. Então, o que significa? Significa, de novo, Paulo, que a verbalização que nós fizemos a semana passada, percebe? Já constituiu, olha bem, ela externou uma energia que está fazendo algo contra a postura da própria prefeita, que era um decreto, percebe? Então, olha bem. E outra coisa, nós temos aqui em Varginha, né? 2.600 quilômetros de distância, para vocês verem o poder de uma declaração. Tocou o coração do pessoal e creio que o nosso numerário que nós temos a receber sairá para nós. Tá? E vai ser a melhor performance da nossa empresa. De novo, verbalização. Tá? Então, eu não tenho dúvidas do tamanho do poder que é você verbalizar. Eu estou falando desse contexto da nossa empresa aqui, porque é o contexto que nós estamos vivendo, tá, pessoal? Agora, isso se aplica a qualquer situação da tua vida, da tua, né? Quando eu falei também para nós verbalizarmos, né, e orarmos para os demais irmãos, para que haja realmente uma unidade de fé, né? Verbalize em cima de... Coloca, nomina, né? Olha, estou declarando a bênção em cima do meu irmão fulano. Estou declarando a bênção em cima da minha irmã fulana. Entende? Verbalize, né? E verbalize exatamente o que você deseja com aquela situação, tá? Agora, o orar é uma situação. O verbalizar é bem mais intenso, tá? Então, experimente verbalizar. Experimente verbalizar sobre o seu carro, experimente verbalizar sobre o seu consultório, sobre o teu lugar de estudo, sobre a sua faculdade. Experimente verbalizar em todas as situações da tua vida, percebe? Verbalize o que você deseja em Cristo Jesus que seja substancializado naquele momento pelo qual você quer ver uma mudança. E você vai ver uma mudança, entendeu? E, se possível, né, o teu cônjuge, a pessoa que você, né, tem como referência, use, né, que é importante, né? É um outro princípio espiritual. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Agora, nós estamos verbalizando essa situação, percebe? Então, nós estamos criando a atmosfera para a manifestação do Espírito de Cristo Jesus, que nós estamos crendo que está em nós, percebe? É uma questão de performance, né? Eu tenho visto lá, comecei aqui conversando com o Paulo agora na reunião, né? A performance da igreja primitiva era muito intensa, porque elas estavam saindo do contexto do convívio com Jesus Cristo, né? Eles experimentaram os milagres, eles viram acontecer, eles experimentaram
gerar o milagre também, né? Quando, né, eles mandaram lá os discípulos para poder pregar, embora foi somente um contexto naquela época para os judeus, né? Eles experimentaram, né, que voltaram extremamente otimistas, né? A gente orava e nós expulsávamos o demônio. A gente orava e havia cura. A gente verbalizava e aquilo que a gente verbalizava se estabelecia. Ou seja, vieram extremamente empolgados, né, com o resultado do Espírito de Cristo que estava sobre eles, né, e o exercício de fé da diretiva de Cristo para eles, né? Ide e pregai a toda ovelha desgarrada de Israel. Né? E eles foram intensos. Por isso que a igreja primitiva era extremamente intensa naquela época. Tudo estava propício para aquilo. E por que não continuou? Porque tinha necessidade de se expandir para o mundo inteiro. Agora, quando você pega... Vamos fazer uma situação aqui. Aquele vinho, né, que era água, tinha acho que 7 jarras, não é isso? Quando foi o milagre lá de Jesus lá, acho que é 7 cântaros, sei lá, 7 jarras, né? O que acontece? Se ele mandasse pegar mais 7 jarras e misturasse sem orar, o que iria acontecer com aquele vinho? Seria tão bom? Evidentemente que não. Estaria diluído, tá? O que eu estou falando? Era necessário consagrar os novos jarros para que eles se tornassem vinho. Era necessário, se fosse mais 14 jarras, era necessário orar e consagrar para que se tornassem vinhos. Agora, o que acontece? Se você pegar qualquer jarra daquela lá e misturar com mais outra, vai diluir. Não é mais o mesmo sabor. Já não é mais a mesma água também. Então, não serve nem para água direita, nem para vinho direito. Por quê? A unção já não estava mais. A unção foi diluída. Então, o que aconteceu com o cristianismo? A unção foi diluída, porque ela foi misturada com vários outros jarros, né, para se expandir para o mundo. Percebe? Agora, o que acontece? Nessa diluição entrou outras situações que não é da natureza de Cristo. E nem tampouco foi consagrado pelo Espírito de Cristo. Entendeu? Então tá misturado, as coisas hoje estão misturadas. Percebe? Aquilo que a gente pensa, né, achar que é de Deus, a gente tem que colocar, né? Eu queria ter falado isso aí na reunião daquele dia, né? Acabei não falando. Mas nós temos que checar tudo dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, para poder ver se isso é realmente, genuinamente de Cristo Jesus. Então, separar, né? Ou seja, o que acontece? Para você ter uma concentração, você tem que ir eliminando, né? Como é que fala? Vamos supor, tá com muita água, né? Você vai querer que o feijão, como diz, tenha mais sustância, então você vai aquecendo até que a água evapore. Ou seja, concentrou, ficou um caldo de feijão gostoso. Percebe? Porque ele diluído é um sabor, agora ele concentrado é outro sabor. Entendeu? Então, hoje, o que está acontecendo com o nosso convívio, né, com a nossa igreja, vamos chamar assim, é justamente isso. Nós estamos apurando, nós estamos esquentando, né, o que o Pai tem se mostrado, para que aquilo que for do homem misturado seja retirado. Aquilo que for pensamento humano seja retirado. E nada melhor do que o fogo para poder retirar essa situação, né? Se fala, inclusive, né, que a obra de cada um vai ser apurada pelo fogo. Então, eu tenho buscado isso na minha vida, que é checar tudo aquilo que eu tenho feito pelo fogo do Espírito de Cristo Jesus. Tá? Porque eu quero uma obra na minha vida concentrada, eu quero realmente ver a manifestação da plenitude de Cristo concentrada em mim. Entende?
E isso também é uma maneira de eu colocar também o desejo no coração de vocês. Nós temos que deixar as coisas que para trás ficam e seguir avante no nosso alvo, que é Cristo Jesus. Percebe? Eu estou falando aqui de coisas que eu estou experimentando, eu sei também que vocês estão experimentando. Mas, de novo, é importante a referência, né? E vai voltar. A plenitude da igreja primitiva vai voltar. E outra, vai voltar maior ainda. Porque é o que o nosso Pai, o Cristo Jesus, falou. As obras que vocês estão impressionados de verem, né, que eu fiz, vocês também as farão, e farão maiores ainda. Então, é importante que haja realmente essa consciência do que é que está acontecendo. A referência, para mim, é muito importante nesse momento. Por que que não acontecem os milagres? Porque nós estamos diluídos. Por que que não acontece cura? Porque nós estamos diluídos. Entende? Então, nós temos que, de novo, clamar pelo fogo do Espírito aqui para que haja uma concentração, né, do que é divino, né, retirando de dentro do divino o Ronaldo, a parte humana do Ronaldo. É isso, cada um fazendo, o que vai acontecer? Né? Você está maravilhado com essa reunião que aconteceu agora nesse encontro? Eu estou. Eu pude ver claramente coisas maravilhosas acontecendo. Gente, isso não é nada, tá? Com o que o Pai tem reservado para nós que cremos nele. Não é nada, tá? Então, o que acontece? A gente está começando a experimentar o prazer de ver claramente a intensidade da natureza de Cristo em nós, se concentrando cada vez mais. Tá? Eu quero me aprofundar mais, eu quero ser mais intenso, eu quero ser mais convicto, né, da natureza de Cristo se manifestando em mim. Tá certo? Eu quero fazer as obras maiores que o Pai falou a meu respeito e a respeito de cada um de vocês. Eu quero ver obras maiores em cada um de vocês. Porque eu também, o Pai falou a respeito de cada um de vocês. Cada um de nós tem revelação grande de si mesmo, a princípio, e também dos demais irmãos que estão aí nos acompanhando nessa jornada aí e sendo bênção nas nossas vidas, nessa busca pelo Cristo, né, o Filho do Deus vivo, que a gente tem feito. Agora, o fruto, né, a gente tá arraigado. O que é arraigado? Nós estamos tirando raízes, né, de idolatria, de problema, de achômetros, para que as raízes da revelação de Cristo Jesus seja aprofundada no nosso ser. Então, por fé, já falo, eu estou arraigado, eu estou cheio de raízes de Cristo. Por fé, eu falo também que nós estamos prosperando, né? O que é uma macieira prosperar? É ela crescer. Né? E a prosperidade dela culmina com o crescimento máximo dela? Não, culmina quando, além de crescer, ela começa a gerar flor, que é o útero, né? Vamos colocar assim, para poder gerar frutos. Essa flor precisa ser fecundada, então ela tem fé de que vai ser fecundada. Então nós também temos fé de que nós estamos sendo fecundados pelo Espírito. E já já nós estaremos grávidos do próprio Espírito de Cristo. Tá? Porque o mundo precisa de ser impactado com o fruto da nossa fé. E o fruto da nossa fé nada mais é do que o quê? A expansão do Espírito, a substancialização do Espírito, a verbalização do Espírito sobre a face da terra. Entende? Então, se nós temos alguma maneira de ser intensificados nisso, de ser intensos nisso, é a verbalização. Percebe? Nós estamos falando aqui, eu estou falando para vocês aqui, estou tentando, de alguma maneira, impactar vocês pela verbalização do que eu estou crendo para este momento, né? Estou falando algumas referências para vocês aqui,
E estou falando mais do que nunca da referência maior, que é a plenitude da divindade habitando em você. Tá? Então, de novo, vou verbalizar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Percebe? Estou verbalizando para mim. Agora vou verbalizar para vocês, que vocês esqueçam de tudo aquilo que vocês acham, né, que ainda é de Cristo, para que aquilo que for genuinamente de Cristo prevaleça na vida de cada um de vocês. Haja realmente essa posição de fé e determinação de nós nos tornarmos a expressão exata do ser que Cristo é. O mundo precisa dessa manifestação. O mundo precisa de saber que, né, o poder de convencimento que Jesus Cristo fazia, né, tinha sempre uma plateia ali de olho nele para poder realmente verificar para nele, né, o que ele estava falando. O que acontece? Ele pegava, né, tinha lá um paralítico, vai, meu filho, seus pecados foram perdoados, né, porque tinha plateia. Quando vê, ele falava, olha, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, né, ele fazia uma ação de substancialização da sua própria natureza. A sua natureza é livre, a sua natureza é curativa, a sua natureza é restabelecedora, a sua natureza ela é promissora, né? Porque ela joga na pessoa a plenitude dela. Então, ela joga na pessoa realmente quem ela é. É isso que Cristo fazia, né? Perante todo mundo. Então, os frutos terão que nos acompanhar, porque é isso que convencerá o mundo. Percebe? É isso que vai convencer o mundo. Isso é muito mais eficaz. Ou seja, um fruto, ele é palpável, percebe? Ele é visível, ele é visto, entende? Então, não é somente o poder da verbalização pura e simples, é o poder da verbalização executada para substancializar o fruto que é o advento da manifestação de Cristo sobre a face da terra. Não sei se vocês estão me entendendo. Faz sentido para vocês? Então, o que acontece? Precisa haver essa concentração, entende? Precisa que haja uma intensificação do fogo de Cristo Jesus para que haja uma concentração da natureza de Cristo. Evapore-se, né, a natureza do Ronaldo. Seja tratado pelo fogo os frutos gerados pelo Ronaldo. Se for algo divino, vai prevalecer. É que nem o ouro refinado, né? Agora, se for palha, tem que ser queimado, porque tem que restar depois no Ronaldo nada mais, nada menos do que a plenitude da divindade. Não interessa quem o Ronaldo foi, não interessa quem o Ronaldo é, interessa Cristo no Ronaldo. Percebe? Então, haja realmente esse desejo nos nossos corações da intensificação da natureza de Cristo. Amém?